O milagre do Rio Hudson e o voo 1549 da US Airways. Em 15 de janeiro de 2009, um Airbus A320 da US Airways, voo 1549, decolou do aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino a Charlotte, Carolina do Norte. A bordo estavam 150 passageiros e 5 tripulantes. O comandante Chesley O'Sullivan Sullenberger e o copiloto Jeffrey Skills estavam encarregados da aeronave. Apenas 3 minutos após a decolagem, a cerca de 850 metros de altitude, o avião atingiu um bando de gansos canadenses. As aves foram sugadas pelas turbinas, danificando os motores e causando uma perda total de potência. Isso colocou a tripulação em uma situação de extrema emergência, um avião comercial sem motores funcionalmente operacionais sobre uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. O comandante Sully imediatamente assumiu o controle e avaliou as opções. O controle de tráfego aéreo sugeriu um retorno para LaGuardia ou uma tentativa de pouso no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey. No entanto, Sully, com sua vasta experiência, rapidamente percebeu que não havia altitude suficiente para alcançar qualquer um desses destinos. Restava apenas uma opção: pousar no Rio Hudson. Conduzir um pouso de emergência em um rio é uma tarefa de precisão absoluta. Se a inclinação da aeronave fosse muito acentuada, o avião poderia se partir ao meio no impacto. Se a velocidade fosse inadequada, poderia capotar ou afundar imediatamente. Sully manteve a calma e guiou o Airbus com extrema habilidade, garantindo que a aeronave descesse com o menor impacto possível. Às 15h31, o avião tocou suavemente a superfície do rio, deslizando antes de parar completamente. O pouso foi tão bem executado que a fuselagem permaneceu praticamente intacta, permitindo que os passageiros saíssem com segurança pelas asas e balsas infláveis. A comunicação entre a cabine de comando e o controle de tráfego aéreo foi registrada e analisada após o incidente. Durante os momentos críticos, Sully permaneceu calmo e objetivo. Quando lhe perguntaram se queria tentar voltar a LaGuardia, ele simplesmente respondeu: "Não conseguimos. Vamos para o Hudson." Essa frase se tornou icônica, representando sua confiança e raciocínio rápido sob extrema pressão. Os passageiros descreveram o momento do impacto como surpreendentemente suave, como se o avião tivesse pousado em uma pista de aeroporto. Porém, havia um desafio adicional: a temperatura. Naquele dia, a temperatura do ar estava próxima de 7 graus Celsius, e a água do rio estava gelada, com cerca de 2 graus Celsius. Isso significava que qualquer erro na evacuação poderia resultar em hipotermia fatal para os passageiros que caíssem na água. A tripulação agiu rapidamente para coordenar a evacuação. Os passageiros abriram as saídas de emergência e começaram a sair para as asas e balsas salva-vidas. Alguns, devido ao pânico, acabaram caindo na água. Felizmente, barcos de resgate já estavam próximos e chegaram rapidamente para ajudar na operação de resgate. Um dos momentos mais impressionantes foi a atitude do comandante Sully. Mesmo após o pouso bem-sucedido, ele não abandonou a aeronave imediatamente. Ele percorreu o corredor do avião 2 vezes para garantir que ninguém tivesse ficado para trás. Apenas quando teve certeza de que todos estavam seguros, ele foi o último a deixar a aeronave. O resgate foi realizado em questão de minutos, graças à rápida resposta da guarda costeira e de embarcações civis. Alguns passageiros sofreram ferimentos leves e sintomas de hipotermia, mas não houve nenhuma vítima fatal. A investigação posterior conduzida pelo National Transportation Safety Board, NTSB, confirmou que a decisão de Sully foi a única possível para garantir a sobrevivência de todos a bordo. Simulações feitas durante a investigação sugeriram que o avião poderia ter retornado a LaGuardia ou pousado em Teterboro, mas apenas se os pilotos tivessem tomado a decisão imediatamente após o impacto com os pássaros. No entanto, considerando o tempo necessário para avaliar a situação, essas opções eram inviáveis na realidade. O feito de Sully foi amplamente reconhecido. Ele recebeu diversas honrarias, incluindo prêmios de aviação e homenagens do governo dos Estados Unidos. Sua história foi adaptada para o cinema no filme O Sully, o 2016, estrelado por Tom Hanks.
O milagre do Hudson continua sendo um dos casos mais notáveis da história da aviação, um exemplo de treinamento excepcional, tomada de decisão rápida e habilidade técnica de um piloto experiente. A história de Sully do voo 1549 é uma lembrança poderosa do quanto a experiência e o raciocínio humano são essenciais para a segurança da aviação. 2. O voo 232 da United Airlines, um pouso impossível. Em 19 de julho de 1989, o voo 232 da United Airlines, um McDonnell Douglas DC-10, partiu de Denver com destino a Filadélfia, com uma escala em Chicago. Havia 296 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. O capitão Alfred Haynes, um piloto experiente, estava no comando. Enquanto sobrevoavam o estado de Iowa, a cerca de 11 mil metros de altitude, uma explosão ocorreu na parte traseira da aeronave. O motor número 2, localizado na cauda do avião, sofreu uma falha catastrófica devido a uma rachadura no disco do ventilador. Os fragmentos destruíram todas as 3 linhas hidráulicas, deixando a aeronave sem qualquer controle mecânico. A perda total dos sistemas hidráulicos significava que os pilotos não podiam utilizar os comandos convencionais e não havia como mover os ailerons, estabilizadores ou lemes. Basicamente, estavam em um avião gigantesco sem qualquer controle tradicional. Com a ajuda de Danny Fitch, um instrutor de voo que estava a bordo como passageiro, a tripulação desenvolveu uma técnica inédita para controlar o avião e ajustar a potência dos motores laterais para direcionar a aeronave. Isso exigia uma coordenação extrema e um controle milimétrico da potência dos motores restantes. Após uma luta desesperada para manter a aeronave estabilizada, os pilotos conseguiram direcioná-la para o aeroporto de Sioux City. O pouso foi caótico, a asa direita tocou primeiro o solo, fazendo com que o avião girasse e explodisse parcialmente ao se despedaçar. O impacto foi devastador, mas devido ao treinamento e ao trabalho em equipe da tripulação, 185 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente. Os pilotos foram reconhecidos internacionalmente pela habilidade e coragem demonstradas durante a crise, e o incidente levou a importantes melhorias nos treinamentos de emergência na aviação comercial. O voo 232 permanece um dos exemplos mais estudados de recuperação parcial de controle de aeronave em situações extremas e destaca a importância da resiliência e do raciocínio rápido da tripulação para minimizar perdas em um desastre aéreo. 3. O voo 5390 da British Airways, piloto sugado para fora do cockpit. Em 10 de junho de 1990, o voo 5390 da British Airways decolou de Birmingham, na Inglaterra, com destino a Málaga, na Espanha. O avião, um Bach 111, era operado pelo comandante Tim Lancaster e o copiloto Alastair Atchison. A bordo estavam 81 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave havia atingido uma altitude de cruzeiro de 5.300 metros quando, de repente, o para-brisa do lado do comandante se soltou completamente devido a um erro na instalação dos parafusos. A diferença de pressão entre o interior pressurizado da cabine e a atmosfera externa causou um súbito estouro, criando um vácuo. O comandante Tim Lancaster foi sugado para fora do cockpit pela força da despressurização, ficando preso apenas pelas pernas, que ficaram enganchadas nos controles. A força da explosão de ar causou um caos instantâneo na cabine. A porta do cockpit foi arrancada de suas dobradiças e jogada contra o painel de controle, bloqueando parcialmente alguns instrumentos essenciais. Os papéis e documentos do cockpit foram sugados para fora da aeronave, e a tripulação enfrentava um forte ruído ensurdecedor causado pelo ar que passava pela abertura do para-brisa. O copiloto Alastair Atchison assumiu imediatamente os controles do avião, tentando manter a aeronave estabilizada. Enquanto isso, o chefe de cabine Nigel Ogden, que estava na cabine na hora do acidente, instintivamente agarrou a cintura do comandante Lancaster, impedindo que ele fosse completamente expelido para fora da aeronave. A situação era aterrorizante. O corpo de Tim Lancaster estava dobrado para trás sobre a fuselagem do avião, com o rosto e parte do tronco expostos ao vento a uma velocidade de 640 km por hora, em temperaturas abaixo de menos 17 graus Celsius. A força do vento e a falta de oxigênio eram letais, e ele parecia inconsciente. Ainda assim, Ogden segurava firme seu comandante, enquanto outros tripulantes se revezavam para garantir que ele não fosse perdido.
Dentro da cabine, os passageiros estavam em pânico, tentando entender o que estava acontecendo enquanto as aeromoças tentavam acalmá-los. Atchison iniciou uma descida de emergência para uma altitude onde o ar era mais respirável, ao mesmo tempo que tentava se comunicar com o controle de tráfego aéreo. O problema era que o rádio estava danificado, e o intenso ruído dificultava qualquer comunicação. Os tripulantes dentro da cabine, enquanto seguravam Tim Lancaster, começaram a notar algo surpreendente: ele ainda estava vivo. Seu corpo, embora congelado e com diversos ferimentos, ainda apresentava sinais de vida. Isso deu ainda mais motivação para a tripulação continuar segurando-o enquanto a aeronave descia rapidamente. Atchison conseguiu estabelecer contato com o controle de tráfego aéreo e solicitou um pouso de emergência no aeroporto de Southampton. A aeronave desceu em um ritmo controlado, enquanto os tripulantes mantinham Lancaster seguro. Após um voo extremamente tenso, Atchison pousou o avião com precisão. Os serviços de emergência já estavam esperando na pista. Quando a aeronave parou, os socorristas rapidamente retiraram Tim Lancaster, que estava gravemente ferido, mas milagrosamente vivo. Ele sofreu fraturas, cortes profundos e queimaduras de frio, mas conseguiu se recuperar completamente após algumas semanas de hospitalização. A investigação revelou que os parafusos do para-brisa haviam sido trocados antes do voo, mas os técnicos usaram parafusos de tamanho inadequado. Esse pequeno erro resultou em um incidente quase fatal. Após esse evento, as normas de manutenção foram rigorosamente revisadas para evitar que um acidente similar ocorresse novamente. O copiloto Alastair Atchison foi altamente elogiado por sua habilidade e calma em uma situação extremamente difícil. A tripulação de cabine, especialmente Nigel Ogden, foi reconhecida por seu heroísmo ao salvar a vida do comandante Lancaster. O voo 5390 continua sendo um dos casos mais impressionantes de sobrevivência na aviação. Ele destaca a importância da bravura e do trabalho em equipe diante de uma situação que parecia impossível de ser superada. 4. O voo 006 da China Airlines, uma queda de 10.000 metros. Em 19 de fevereiro de 1985, o voo 006 da China Airlines, um Boeing 747SP, realizava um voo de longo curso entre Taipei, Taiwan, e Los Angeles, nos Estados Unidos. A bordo estavam 251 passageiros e 23 tripulantes. O comandante David Min Chung Vo, um experiente piloto com milhares de horas de voo, liderava a tripulação. Durante a travessia do Oceano Pacífico, quando a aeronave estava a uma altitude de cruzeiro de 12.500 metros, um dos motores, o motor número 4, localizado na asa direita, começou a apresentar problemas. A tripulação percebeu uma súbita queda na pressão do óleo e, em poucos segundos, o motor parou completamente de funcionar. Embora a falha de um motor em um quadrimotor como o 747 não fosse, por si só, um perigo imediato, a reação da tripulação ao problema causou uma sucessão de eventos que levariam a aeronave a uma das quedas não controladas mais dramáticas da história da aviação comercial. Ao perceber a perda do motor, o comandante Vo e sua tripulação tentaram compensar a assimetria no empuxo ajustando manualmente os controles de voo. No entanto, devido a um erro na redistribuição do empuxo entre os motores restantes, a aeronave começou a inclinar-se lentamente para a direita. O avião entrou em um movimento de guinada e rolagem, e os pilotos demoraram a perceber a gravidade da situação. Em questão de minutos, a aeronave entrou em uma atitude anormal e começou a descer descontroladamente. O Boeing 747 iniciou uma queda vertiginosa de 10.000 metros em apenas 2 minutos, atingindo uma velocidade próxima à do som. Dentro da cabine, os passageiros eram arremessados contra os assentos e bagagens de mão foram lançadas violentamente pelos compartimentos. As máscaras de oxigênio caíram enquanto o som ensurdecedor da turbulência tomava conta da aeronave. A tripulação tentava desesperadamente recuperar o controle, mas o avião continuava em queda livre. O comandante Vo, enfrentando forças G extremas e uma aeronave quase incontrolável, começou a aplicar manobras de recuperação, tentando nivelar as asas e reduzir a velocidade de descida. Em meio ao caos, os controles estavam rígidos e pouco responsivos, e a visibilidade do cockpit era limitada devido à força da aceleração negativa.
À medida que o Boeing 747 se aproximava rapidamente da superfície do oceano, Voo conseguiu reverter o mergulho fatal com um esforço final sobre os controles. A aeronave saiu da queda apenas alguns milhares de metros acima do nível do mar, salvando a vida de todos a bordo. Durante a recuperação, a fuselagem da aeronave sofreu danos estruturais significativos, incluindo o colapso parcial do trem de pouso e deformações nas asas devido à pressão extrema. Mesmo com os danos severos, Voo conseguiu estabilizar o avião e subir novamente para uma altitude segura. A tripulação fez contato com o controle de tráfego aéreo e solicitou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Francisco. Apesar dos danos ao trem de pouso e da tensão psicológica enfrentada pelos passageiros e tripulantes, o Boeing 747 pousou com segurança em São Francisco, sem nenhuma fatalidade. A investigação posterior revelou que a falha inicial do motor não deveria ter causado um evento tão catastrófico. No entanto, a resposta inadequada da tripulação ao problema levou o avião a entrar em um estado aerodinâmico incontrolável, resultando na dramática queda. O relatório apontou que a tripulação não seguiu corretamente os procedimentos de gerenciamento de assimetria de empuxo e que houve uma falha na comunicação entre os membros da cabine de comando. Após o incidente, a China Airlines revisou seus treinamentos de gerenciamento de falhas de motor e resposta a emergências, reforçando protocolos para evitar que eventos semelhantes ocorressem no futuro. O voo 006 continua sendo um dos exemplos mais extremos de uma recuperação bem-sucedida de uma queda livre, demonstrando tanto os desafios do voo comercial em situações adversas quanto a resiliência e habilidade dos pilotos em momentos críticos. 5. O voo 961 da Ethiopia Airlines, um sequestro mortal no oceano. Em 23 de novembro de 1996, o voo 961 da Ethiopia Airlines, um Boeing 767-260ER, partiu de Addis Abeba, na Etiópia, com destino a Nairobi, no Quênia. No entanto, esse voo estava programado para fazer várias escalas antes de seu destino final em Abidjan, Costa do Marfim. A bordo estavam 163 passageiros e 12 tripulantes, incluindo o comandante Leo Abate e o copiloto Jonas Mecuria. Pouco depois da decolagem, 3 sequestradores tomaram o controle da cabine de passageiros e invadiram o cockpit. Eles estavam armados com objetos improvisados e exigiram que o avião fosse desviado para a Austrália. Os sequestradores acreditavam erroneamente que o Boeing 767 poderia voar uma distância muito maior do que sua autonomia real. O comandante Abate tentou explicar que a aeronave não tinha combustível suficiente para alcançar a Austrália, mas os sequestradores não acreditaram nele. Eles insistiram que a tripulação continuasse voando, ignorando as tentativas do piloto de convencê-los a pousar para reabastecer. À medida que o voo avançava, o Boeing 767 começou a se aproximar do limite de seu combustível. Os sequestradores continuavam exigindo que a tripulação seguisse viagem, ameaçando os pilotos e os passageiros. Abate decidiu então seguir uma rota paralela à costa leste da África, esperando encontrar um aeroporto adequado para um pouso de emergência. Depois de várias horas no ar, os motores começaram a falhar devido à falta de combustível. O avião perdeu potência e começou uma descida descontrolada sobre o Oceano Índico. O comandante Abate decidiu tentar um pouso de emergência na água, uma manobra extremamente difícil para um avião comercial desse porte. Enquanto o Boeing 767 se aproximava da superfície do oceano, os sequestradores perceberam que a situação estava fora de controle, mas já era tarde demais. Abate tentou alinhar a aeronave para um pouso controlado, mas, em um dos momentos finais da aproximação, a asa direita tocou na água primeiro, fazendo o avião girar violentamente e se partir em vários pedaços. O impacto foi devastador. Muitos passageiros que não estavam devidamente preparados para o pouso sofreram ferimentos fatais. No entanto, graças à habilidade do comandante, 50 pessoas conseguiram sobreviver, incluindo ele próprio e o copiloto. Os destroços flutuaram na água por um curto período antes de afundar. O resgate foi realizado rapidamente por moradores locais e equipes de emergência que estavam na região. O voo 961 tornou-se um dos poucos casos registrados na história da aviação comercial em que um pouso na água foi realizado, embora com um número significativo de vítimas. A investigação revelou que os sequestradores eram criminosos comuns que não tinham um plano realista.
Eles acreditavam que os pilotos estavam mentindo sobre a autonomia da aeronave, o que resultou em uma tragédia evitável. O incidente reforçou a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas contra sequestros e melhor treinamento para a tripulação lidar com tais situações. O comandante Abate foi amplamente elogiado por sua tentativa heroica de salvar o voo. Apesar da tragédia, sua decisão de tentar um pouso controlado na água deu a várias pessoas a chance de sobreviver a um dos sequestros mais dramáticos da história da aviação moderna. A tragédia de Tenerife, incomunicação e erros humanos no pior desastre aéreo da história. O acidente de Tenerife, ocorrido em 27 de março de 1977, é o pior desastre aéreo da história, com 583 vítimas fatais. A tragédia envolveu duas aeronaves de grande porte, um Boeing 747 da KLM e um Boeing 747 da Pan, e aconteceu no aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha. A história desse desastre começa com um atentado terrorista no aeroporto de Las Palmas, em Gran Canária, que forçou a desvio de vários voos para o pequeno aeroporto de Tenerife. O aeroporto, que tinha apenas uma pista de decolagem e poucas ruas de taxiamento, estava sobrecarregado com a quantidade de aeronaves desviadas. Entre os aviões que chegaram a Tenerife estavam os voos 4.805 da KLM e 1.736 da Pan, ambos com destino a Las Palmas. O voo da KLM estava prestes a decolar quando a torre de controle autorizou o voo para seguir. A tripulação da KLM, no entanto, não percebeu que a torre de controle havia solicitado que a tripulação da Pan aguardasse na pista. Devido à forte neblina e à visibilidade reduzida, as duas aeronaves estavam praticamente invisíveis uma para a outra, e a comunicação entre as tripulações e a torre de controle foi falha. A tripulação da KLM, que estava na pista para decolar, entendeu que a autorização de decolagem se aplicava à sua aeronave e iniciou a aceleração. A tripulação da Pan ainda estava na pista, tentando fazer o mesmo, sem perceber a aproximação do outro avião. Quando a tripulação da Pan finalmente viu a KLM vindo em sua direção, já era tarde demais. A KLM colidiu com o Pan a alta velocidade, resultando em uma explosão devastadora. Ambas as aeronaves foram completamente destruídas. O acidente causou a morte de 583 pessoas, incluindo todos os 248 passageiros e tripulantes da KLM e 335 pessoas a bordo do voo da Pan, com apenas 61 sobreviventes entre os passageiros da Pan, a maioria dos quais estava na parte traseira do avião. A investigação posterior revelou falhas de comunicação como o principal fator para o desastre. A torre de controle não deixou claro que a Pan ainda estava na pista e a tripulação da KLM não percebeu que deveria aguardar mais informações antes de iniciar a decolagem. A forte neblina também contribuiu, já que a visibilidade estava abaixo de 100 metros, o que impediu que as tripulações vissem a outra aeronave. O acidente de Tenerife teve um impacto profundo na aviação mundial. Ele levou à criação e implementação de novos protocolos de segurança, especialmente no que se refere à comunicação dentro da cabine e entre a torre de controle e as tripulações. O conceito de Crew Resource Management, CRM, ganhou destaque, enfatizando a importância de uma comunicação clara, eficaz e assertiva entre os membros da tripulação, algo que, até aquele momento, não era enfatizado com a seriedade necessária. O desastre também resultou em mudanças nas normas de decolagem e movimentação de aeronaves em aeroportos com pistas únicas, criando regulamentos mais rigorosos para evitar que situações como essa se repetissem. O acidente de Tenerife permanece como um marco doloroso na história da aviação, evidenciando as consequências trágicas de falhas humanas e falhas de comunicação. No entanto, também gerou lições essenciais que transformaram os padrões de segurança aérea, resultando em mudanças que ajudaram a salvar inúmeras vidas nas décadas seguintes. Se você se emocionou com essas histórias intensas de desastres aéreos e gostaria de ouvir mais sobre esses eventos que marcaram a história da aviação, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem postados. E, claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esses relatos que marcaram a aviação. Deixe suas impressões nos comentários, vou adorar saber o que você achou. Vamos continuar essa conversa e aprender juntos sobre os momentos mais impactantes da aviação. Até a próxima!